Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para dar aquela fortalecida no canal. Então, bora lá. Bom, pessoal, esse aqui é uma série, né, de exercícios para fazer balanceamento por NOx. Então, você pode ver que ele não tem enunciado tudo, ele já vem em sequência para a gente ir realizando o balanceamento por NOx aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos essa reação. E nós temos alguns elementos que a gente já sabe qual que é o NOx. Lembrando, todos os NOx que eu vou colocando embaixo é referente ao elemento. Quando eu subo, é a quantidade total que eu tenho de átomos daquele elemento. Ou seja, o NOx vai ser total de todos os elementos, certo? Então, já estou falando isso para que a gente faça de uma maneira mais rápida. Nesse caso, a gente tem 3 elementos aqui que a gente já conhece, que a gente já pode dar, certo? Continuidade. Então, nós temos o hidrogênio, que vale mais 1. Não temos nenhum hidreto nesse caso. Hidreto vale menos 1. Como não é hidreto, então hidrogênio vale mais 1. Oxigênio vale menos 2. Eu não tenho nenhum peróxido, nem superóxido, e nenhum oxigênio reagindo com flúor, tá? Porque aí seria o quê em relação a isso? Ele teria outro NOx. Então, o NOx dele aqui em todos valerá menos 2. E o potássio? Porque o potássio ele é da família 1A ou grupo 1. Então, o NOx dele, obrigatoriamente, tem que ser mais 1, tá bom? Então, nós temos aqui na hidrazina, ó, NH4, mais 1, ó. O hidrogênio vale mais 1, cada hidrogênio. Quando eu subo, mais 1 vezes 4, mais 4. Potássio aqui, ó, vale mais 1. Aqui ele também vale mais 1, porque eu subindo eu só tenho um potássio, certo? Então, quando eu subo, mais 1. Oxigênio, menos 2, cada oxigênio. Quando eu subo, menos 6, porque menos 2 vezes 3, menos 6, certo? Então, a gente achou os 2 elementos que vai variar ali. Hidrogênio aqui no ácido clorídrico, mais 1, subindo mais 1. Agora, pessoal, nós temos um padrão também que, no caso, é esse cloro aqui, ó. Tá vendo que ele tá no ácido clorídrico? Qual que é o NOx dele para zerar aqui? Vai ter que ser menos 1, não vai ter que ser? Vai ter que ser menos 1. Então, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Olha lá. Menos 1 no total, eu tenho um cloro, ele desce. Só que quando é ácido clorídrico e cloretos, né, sais de cloretos, ou sais de aletos dos elementos da família 7A ou grupo 17, o NOx deles sempre valerão quanto? Menos 1. Então, no caso, onde tem cloro aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um cloreto de iodo, vamos dizer assim, tá? Vai ser como aqui, ó. O cloro valerá menos 1, ó. Quando eu subo, menos 1 também. Potássio aqui, ó. Mais 1. Mais 1. Menos 1. Menos 1. Tá vendo? Não houve mudança. Então, tudo quando for composto binário, com sal de cloreto ou ácido clorídrico, o cloro ou qualquer elemento da família 7A valerá quanto? Menos 1, tá bom? Então, ó. Hidrogênio aqui na água a gente já tá careca de saber, ó, mais 1, mais 2, menos 2. Então, a gente já tem todos os NOx. Agora, a gente vai avaliar aqueles que sofreram variação. Que no caso aqui, ó, o nitrogênio, eu tenho mais 4 de hidrogênio. Quanto que valerá o nitrogênio? Ele valerá menos 4, porque eu preciso zerar. Lembrando que tudo isso aqui são moléculas, então tem que ser igual a 0. Tá bom? Ele valerá sempre 0. Então, menos 4 mais 4, 0. Toda vez que eu tenho aqui em cima, no total dos elementos, quanto eu desço, eu divido. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu não tenho 2, então vai ficar menos 2. Então, descobrimos o NOx do nitrogênio na hidrazina. Tá bom? Agora, vamos avaliar o iodo aqui, ó. No iodato de potássio, nós temos mais 1 com menos 6. Preciso zerar. Quanto que eu preciso? Eu vou precisar de mais 5 do iodo, não é? Então, ó. Mais 1 mais 5 menos 6 igual a 0. Quando eu desço, eu divido. Eu tenho apenas um iodo. Então, ó, mais 5. Certo? Agora, aqui, ó. Nitrogênio. Nitrogênio eu tenho igual a 0. Mas por que 0? Porque é uma substância simples. Eu só tenho nitrogênio. Ele não tem carga nenhuma. Então,
sempre vai ser 0, tá? Numa substância simples. O iodo ali no cloreto de iodo, eu tenho -1, que é o cloreto, né? Então aqui, para zerar, eu preciso de mais 1. Tá vendo que houve mudança? Então aqui, ó, eu só tenho um iodo, então vale mais 1, tá certo? Nesse caso aqui, vamos lá, ó. Nós temos o nitrogênio, ele sofreu variação, ele foi de -2 para 0. Ele aumentou ou diminuiu o meu número? Ele aumentou, não foi de -2 para 0? Então ele oxidou, sempre na rima, aumentou, oxidou. Ele sofreu um processo de oxidação. Se ele sofreu um processo de oxidação, ele é o meu agente redutor, ou seja, ele perde elétron, ele oxida para o outro reduzir. Tá certo? Agora, o iodo, ele partiu de mais 5 e foi para mais 1. Certo? Ele partiu de mais 5 para mais 1. Ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Então, ele reduziu. Ele sofreu um processo de redução. Se ele sofreu um processo de redução, ele é agente oxidante. Tá certo? É um agente oxidante. Então, aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Sempre na rima. Agora, vamos verificar as variações. Tá vendo que a variação do nitrogênio, ele foi de -2 para 0. Se ele foi de -2 para 0, ele variou quanto? Não variou 2? Então, ele variou 2. Só que, qual a maior incidência? Tá vendo que as moléculas que participaram da reação, ó, N2, N2. Qual é a que tem a maior incidência de nitrogênio? Ou seja, qual a maior quantidade de nitrogênio eu tenho? Eu não tenho aqui, ó, 2 e 2, não é a mesma coisa? Só que eu tenho que multiplicar por 2 aqui. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque o NOx aqui é de apenas um nitrogênio. Tá? Então a gente tem que avaliar a variação de um nitrogênio. Depois a gente multiplica pela quantidade de átomos que nós temos. Então nós temos 2. Então o total aqui é 4. Então o coeficiente aí é igual a 4. Então nós temos aqui, ó, variação, ó. No iodo ele foi de mais 5 para mais 1, ou seja, variou 4. Eu vou multiplicar por quanto? Quantos iodos eu tenho nessa molécula? Um só. Quantos iodos eu tenho nessa molécula? Também eu tenho um só. Tá bom? Então eu vou multiplicar por 1, que 4 vezes 1 vai dar ele mesmo. Só que agora, pessoal, os dois coeficientes, dá para simplificar? Dá. Então simplifique. Sempre, sempre. Então, ó, 4 dividido por 4 é igual a 1. Sempre tem que ser número inteiro, tá, pessoal? Olha lá. Ambos deram 1. É o menor coeficiente inteiro. Não pode ser 1,5, tá? Tipo, 2,75. Não. Tem que ser inteiro. Sem arredondamento. Tá bom? Então, nós descobrimos os coeficientes. O que a gente faz agora? A gente inverte. O que tem no nitrogênio, eu coloco na frente de onde tiver iodo, na maior quantidade de iodo na molécula, e o 1 do iodo eu coloco na frente de onde tiver a maior quantidade de nitrogênio. Nesse caso aqui, pessoal, tanto faz. Por quê? Porque no N2H4, desculpa, eu tenho 2 nitrogênios. E no gás nitrogênio, eu também tenho 2. Então, não importa onde eu vou colocar esse 1. Então, ó, se eu colocar um aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar um aqui. Obrigatoriamente. Tá? E onde que eu tenho mais iodo? Aqui no iodato de potássio ou no cloreto de iodo? Eu também tenho um aqui e um aqui. Então também não importa. Se nós colocarmos um aqui, obrigatoriamente nós temos que colocar um aqui. Tá legal? Então vamos lá, dando continuidade. Nós já balanceamos então nitrogênio e iodo. Lembrando, eu vou deixar aí na playlist também, aqui na descrição, as playlists de auxílio, tanto de NOx quanto de balanceamento, tá bom? Por tentativa, nesse caso,
É peróxido-redução. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos o quê? Último elemento a ser balanceado, oxigênio. Penúltimo, hidrogênio, tá bom? Então, ó, e antepenúltimo, qualquer outro, não importa. Então, vamos balancear o potássio, porque aqui já está balanceado. Quantos potássio eu tenho aqui? Eu não tenho 1. E aqui? Eu também tenho 1. Então, eu vou ter que colocar 1 aqui na frente. Tá bom? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Tenho que colocar, tá bom? Nesse caso aqui agora, pessoal, a gente vai ter que balancear o cloro. Porque, ó, aqui no reagente não está balanceado, mas no produto tá, ó. Eu tenho 1 cloro aqui e 1 cloro aqui. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho que ter 2 aqui na frente, não tenho? Então, coloco um 2 aqui. Agora, pessoal, nós temos o quê? Vamos balancear o hidrogênio. O último sempre vai ser oxigênio, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos 2 hidrogênios aqui, mais 4 hidrogênios aqui na hidrazina. Então, nós temos um total de 6. Qual número vezes 2 para dar 6? Eu preciso, então, ter aqui 3 águas. Certo? Então, ó, 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. Vamos verificar o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 3. E aqui agora, nós temos quanto? 3. Então, bateu. Tá bom? Então, o balanceamento está feito aqui. Eu vou reescrever toda essa reação aqui embaixo sem esses números, porque senão a gente se perde, né? Com tanto número que nós temos. Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos a hidrazina, que é N2H4, mais iodato de potássio, mais ácido clorídrico, formando gás nitrogênio, mais o nosso cloreto de iodo, mais cloreto de potássio, mais a nossa água. Tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 1. Lembrando, quando tem o número 1, a gente não precisa representar, né, pessoal? Mas, como a gente fez por balanceamento por oxidação, vamos para tapar o buraco para ficar bonitinho. Certo, pessoal? Então, temos aí o balanceamento completo de mais uma reação. Se tiver com dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, tá? Que é importante. Se tiver com dúvida, coloca aí nos comentários. Assim que eu visualizar, eu tiro a dúvida de vocês. É importante também vocês comentarem aí que engaja o vídeo. E já que eu tô falando em engajar o vídeo, se você chegou aqui e tá sem dúvida, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Isso ajuda bastante o canal. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá bom? E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!